Nessa aula, você vai conhecer e aprender a utilizar o gráfico de cascata no Excel. Esse gráfico serve para mostrar o efeito cumulativo de muitos valores positivos e negativos ao longo de um período. Por exemplo, entradas e saídas de caixa ao longo de um período de tempo. Então, aqui na aba Exercício, nós temos um pequeno relatório de fluxo de caixa mensal, mostrando aqui os valores de entrada e saídas de janeiro a dezembro de uma determinada empresa, do caixa de uma determinada empresa. Nós temos a diferença, que seria o net, né? E na linha 8, o saldo do mês, considerando sempre o saldo do mês anterior. Então, a diferença entre a linha 7 e a linha 8 é a seguinte. Na linha 7, nós temos apenas a diferença entre os valores de entrada e os valores de saída. Enquanto que na linha 8, no saldo do mês, nós temos o saldo do mês anterior mais o valor de entrada menos o valor de saída daquele mês. Ou seja, ele sempre considera o saldo do mês anterior, soma com o valor que entrou no mês e diminui o valor que saiu, assim até o final do ano, ok? Até dezembro. Então vamos seguir aqui esses 4 passos que está aqui na aba Gráfico de Cascata para inserirmos o nosso gráfico de cascata utilizando esse relatório. No passo 1, ele pede para que nós selecionemos um intervalo de células que vai de B4 a M4 junto com o intervalo de B7 a M7. Então vamos vir aqui na aba Exercício, vamos selecionar de B4 a M4, ou seja, de janeiro a dezembro. Vamos pressionar a tecla Ctrl e vamos selecionar de B7 a M7. Agora ele pede para que nós inseramos um gráfico de cascata pela aba Inserir da faixa de opções do Excel. Então, com essa seleção aqui feita, nós vamos lá na aba Inserir da faixa de opções do Excel e vamos vir aqui no ícone de gráfico de cascata. Aqui nós temos diversos tipos de gráficos diferentes, mas nós vamos clicar no primeiro ícone, que é o cascata, ok? Pronto, ele inseriu aqui embaixo um gráfico de cascata demonstrando os valores de diferença, né, das entradas e saídas por mês. Agora no passo 3, ele pede para que nós ampliemos esse gráfico e posicionemos embaixo do relatório. Então vamos pegar esse relatório, vamos posicionar aqui embaixo e vamos ampliá-lo para visualizar melhor os valores contidos nele, por mês. Agora, por fim, no passo 4, ele pede para que nós inseramos o título Fluxo de Caixa Mensal no gráfico. Então, vou copiar aqui esse título, vou voltar aqui na aba Exercício, e aqui em cima, no título, eu vou inserir Fluxo de Caixa Mensal. Poderia ter digitado também, ok? Então, agora você vai aprender a analisar esse gráfico. Aqui no mês de janeiro, o saldo iniciou em 0. Então, com a entrada de 73.963 menos a saída, como o valor que saiu do meu caixa foi maior do que o valor que entrou, o meu saldo ficou negativo em R$ 7.322. Já em fevereiro, eu tive uma diferença positiva, ou seja, eu tive um valor de entrada maior do que o valor de saída. Considerando o saldo anterior, que era menos 7.322, somando com esse net positivo, ou seja, essa diferença positiva, o meu saldo ainda ficou negativo, em R$ 2.189. Então, aqui no gráfico, é demonstrado esse aumento de R$ 5.133 a partir do saldo que estava em menos 7.322, mas, de qualquer forma, o saldo continuou negativo, porque essa diferença de fevereiro não compensou o saldo negativo do mês anterior, ok? Quando eu olho para março, eu tinha um saldo negativo de 2.189 em fevereiro, eu tive uma entrada de valor de 92.716 e uma saída de 82.664. Ou seja, eu tive uma diferença positiva
entrou mais do que saiu. Isso compensou o meu saldo que estava negativo em 2.189. E agora o meu saldo está atualizado em R$ 7.863 positivos. Ok? Então eu tive uma entrada de valor de R$ 10.052 em março, porém eu fiquei com um saldo positivo em 7.863. Você pode observar que essa linha, onde termina aqui a coluna do mês de março, essa coluna azul, ela está entre o valor 5.000 e o valor 10.000. No caso aqui, próximo de 8.000, que é exatamente o valor aqui do saldo, 7.863, ok? Já em abril, eu tive uma diferença negativa, ou seja, eu gastei mais do que eu ganhei. Então, eu tive uma diferença negativa de 12.125, que deixou o meu saldo negativo em 4.262. Então, essa diferença de 12.125 é demonstrada aqui com uma diminuição em laranja, deixando o meu saldo negativo próximo a R$ 5.000, ok? E assim por diante até o mês de dezembro. No mês de dezembro, eu fechei o ano com saldo positivo em R$ 10.357, ok? Vamos para a próxima aula.